Olá, alunos do Fluxo Ensino, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de Direito Ambiental. Hoje nós vamos tratar sobre o tema de espaços territoriais especialmente protegidos. Bom, sobre esse tema, nós vamos encontrar como fundamento constitucional o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. Lembram que nós estudamos no primeiro vídeo sobre a proteção constitucional do meio ambiente. E aí nós analisamos o artigo 225, seus parágrafos, e nós vimos ali que existem as incumbências do poder público para garantir a efetividade desse direito. Qual o direito? Qual que é o objeto de tutela? Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bom, e entre essas incumbências do poder público está justamente no que se refere aos espaços territoriais especialmente protegidos, espaços territoriais ambientais especialmente protegidos. E o que fala o parágrafo 1º, inciso 3? Que incumbe ao poder público, com esse objetivo de efetivar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais especialmente protegidos, e seus componentes, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Pois bem, este é o fundamento para o que nós vamos estudar hoje, para a matéria, a disciplina, o tema que nós vamos estudar hoje. Dentro desse tema, desses espaços ambientais que o poder público, como um dever constitucional precisa definir, precisa instituir, nós vamos tratar hoje sobre as unidades de conservação e sobre as APPs, áreas de preservação permanente, e a reserva legal, que são dois institutos que a gente vai ver no Código Florestal. Então, nós temos duas leis tratando sobre esses espaços territoriais especialmente protegidos, das especiais, claro, existem diversas leis, existem atos normativos infralegais instituindo espaços, mas nível federal, vamos analisar especificamente essas duas leis, que é a lei que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação e também o Código Florestal, que, entre outras matérias, trata das APPs, áreas de preservação permanente, e das reservas legais. Bem, vamos iniciar então falando um pouquinho sobre as unidades de conservação. As unidades de conservação estão regulamentadas pela Lei 9.985 de 2000, como, claro, regulamentação também, e como um objeto, uma matéria que justamente vem cumprir aquele dever constitucional, tratado no 225, parágrafo 1º, e vem criar esses espaços, essas unidades de conservação. Bom, o que seriam essas unidades de conservação? Justamente, primeiro, são esses espaços territoriais e os seus recursos que são delimitados, são áreas que têm características naturais relevantes e que são instituídas pelo poder público com o objetivo de conservação da natureza, conservação dos recursos ambientais, com os limites definidos, claro, dentro do instrumento normativo que as instituir, e essas áreas elas têm um regime especial de administração. Bem, a Lei 9.985 de 2000, que é a lei que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela traz dois grupos de unidade de conservação. Os grupos das unidades de conservação de proteção integral e o grupo das unidades de conservação de uso sustentável. Cada um desses grupos ele vai trazer um regime diferente de proteção, ou um pouco mais rígido ou um pouco mais
flexível. Quando nós falamos das unidades de conservação de proteção integral, o próprio nome já diz, o próprio nome já nos revela que se trata de um regime um pouco mais rígido de proteção. Então, qual que seria o objetivo básico desse grupo de unidade de conservação de proteção integral? Justamente preservar a natureza. O objetivo dela é preservar a natureza. E por isso, essas unidades de conservação deste grupo, elas admitem apenas o uso indireto dos recursos naturais, apenas um uso muito em nível de exceção, né? Um acesso mais restrito, ou uma utilização apenas em nível de visitação, ou apenas em nível de pesquisa científica. Então, ela não permite, na maioria dos casos, que se pessoas ou a intervenção humana nessas áreas. É claro que existem algumas exceções, mas justamente porque o objetivo principal dela é preservar. Então, quando a gente fala que preservar, quanto menos intervenção humana tiver, melhor a preservação, de certa forma, né? Que às vezes nós não costumamos, né? Tudo que a gente acessa sempre tem um risco, né, de interferir no meio, em uma espécie naquela área. Então, justamente por causa desse objetivo de preservar, o uso é apenas indireto e o acesso é mais restrito, né, da intervenção humana. E dentro dos grupos, né, a lei traz grupos e categorias. Então, cada grupo de unidade de conservação tem um número de categorias próprias daquele grupo. Então, quais são as categorias que a lei traz, que compreendem o grupo de proteção integral? Nós temos a estação ecológica, a reserva biológica, os parques nacionais, o monumento natural e o refúgio de vida silvestre. Então, nós temos aí 5 categorias de unidade de conservação que compõem o grupo das unidades de conservação de proteção integral. A Lei 9.985 de 2000, ela esmiuça, né? Ela especifica o que cada unidade, cada categoria dela, quais são as características especiais de cada unidade de conservação. Então, como nós estamos aqui nesses vídeos trazendo uma noção mais geral, né, um conhecimento apenas assim introdutório, né, dessas matérias, que depois nós veremos mais aprofundadamente em outro momento, né, vocês no estudo do dia a dia. Então, nós estamos trazendo aqui mais conhecimento geral. Então, eu indico, né, que vocês tomem a Lei 9.985 de 2000 e deem uma olhada, né, nos artigos que trata de cada uma dessas categorias, que vocês vão verificar, né, que cada uma delas existe uma especificidade, existe uma característica diferente da relevância a um recurso ou uma espécie natural ou outro, né? Então, aqui, né, nós estamos tratando mais de uma noção geral. Bem, nós temos também, dentro das unidades de conservação, o grupo das unidades de conservação de uso sustentável. E qual que é o objetivo básico dessas unidades de conservação? Compatibilizar. A palavra-chave para vocês compreenderem: falou em unidade de conservação de uso sustentável, pensa em compatibilizar. Compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos seus recursos naturais, de parte dos seus recursos naturais. Então, como aqui o próprio nome diz, é um uso sustentável, então ela permite a utilização, ela permite o acesso, ela permite a intervenção humana, só que de uma forma a garantir também a conservação da natureza. Não é um uso desregrado, um uso sem responsabilidade, um uso de qualquer forma. É um uso justamente sustentável, justamente porque o objetivo dela é compatibilizar a conservação da natureza com a utilização dos recursos naturais.
E dentro desse grupo de unidades de conservação, nós temos também as categorias, assim como o grupo das unidades, né, de proteção integral. E dentro desse grupo de uso sustentável, nós temos 7 categorias. Nós temos a área de proteção ambiental, nós temos a área de relevante interesse ecológico, nós temos a floresta nacional, a reserva extrativista, a reserva de fauna, a reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular de patrimônio natural. A lei, ela traz, ela especifica, ela dá as características de cada uma dessas categorias. E importante nós sabermos, né, que esses grupos de unidades, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável, ela traz algumas especificidades no que se refere, por exemplo, à titularidade, no que se refere, por exemplo, à necessidade ou exigência de desapropriação da área, porque é o poder público quem institui essas unidades. Então, sim, é instituída pelo poder público. Então, às vezes, há algumas áreas dessa, por exemplo, com a área de proteção ambiental, é uma área que é de posse e pode ser público ou privado. Então, pode ser uma área privada em que o poder público institui como uma área de proteção. Vai continuar sendo privada. O fato de ser instituída a unidade de conservação naquela área não retira a propriedade do indivíduo, do proprietário, daquele que detém o domínio ou a posse. Só que é preciso compatibilizar, como é de uso sustentável, tem que compatibilizar o uso com a preservação da natureza. Então, por exemplo, no caso da área de proteção ambiental, é uma área que a titularidade pode ser público-privada, e se for privada, se for instituída em uma área privada, não exige que seja feita a desapropriação. Então, não é necessário desapropriar, vai continuar sendo privada, mas o proprietário vai ser, a ele será imposto alguns limites. Então, algumas características das unidades de conservação têm em vista isso. Por exemplo, são os critérios. Qual que é o objetivo da unidade de conservação? Cada uma dessas categorias tem um objetivo, tem uma característica específica, um objetivo específico. De quem que é a titularidade? Cada uma delas vai ter uma especificidade. Ela pode ser pública ou privada, ou ela tem que ser só pública, ou ela é só privada. Desapropriação vai ser preciso? Então, cada uma delas vai ser analisado de acordo com a especificidade. É necessário desapropriar. Por exemplo, se for uma floresta nacional, ela é de posse do domínio público. Então, vai precisar desapropriar. Se for instituída em uma área que é privada, vai precisar desapropriar. Então, são características que cada uma precisa ser analisada a caso, dependendo da unidade de conservação que nós estamos tratando. E aí também nós vamos analisar, é possível visitação pública? É possível pesquisa científica? Então, são quatro critérios que a gente analisa em cada uma delas. Primeiro, o objetivo, quais são as características. Segundo, a titularidade. Terceiro, a desapropriação, a necessidade ou não desapropriação. Quarto, que são 5, na verdade 4, visitação pública, ou se é possível também a pesquisa científica. E isso a lei vai dizer, a própria lei diz, a própria lei traz esses detalhes, e que eu, novamente aconselho vocês a darem uma olhadinha na lei, correto? Bom, as unidades de conservação, elas podem ser criadas, como que elas serão criadas? Por ato do poder público. O próprio dispositivo da Constituição fala ato do poder público. Ele não exige lei para se criar uma unidade de conservação. Então, lei ou decreto pode criar uma unidade de conservação. Por outro lado, para suprimir, para desafetar ou para reduzir os limites de uma unidade de conservação, somente pode ser feito por lei. Mesmo que a unidade de conservação seja instituída por decreto, aqui não se aplica o paralelismo de formas. Para a supressão, para a desafetação, para a redução de limites, a própria Constituição, se nós voltarmos no parágrafo 1º, no inciso 3º,
vocês verão que a própria Constituição ela fala que a alteração e a supressão somente é permitida através de lei. Então, isso é uma característica importante para a prova. A criação, ato do poder público, lei ou decreto. Extinção, apenas por lei. E aí, né, é interessante, nós temos um julgado do STF justamente nesse sentido, quando ele tratou sobre uma medida provisória, se a medida provisória poderia extinguir uma unidade de conservação. E o Supremo entendeu que não. Tá aí no informativo 896, ADI 4717, que o Supremo entendeu que é inconstitucional a redução ou a supressão de unidade de conservação, né, de espaços territoriais, né, especialmente protegidos, que como é o caso da unidade de conservação, por meio de medida provisória, justamente porque viola o parágrafo 1º, inciso 3º, inciso 3, como nós vimos, que é supressão somente por meio de lei. Correto? Bom, e aí, dentro dessa matéria, dentro dessas tema, né, do tema da unidade de conservação, nós temos também as zonas de amortecimento. Por quê? Quando o poder público institui a unidade de conservação, ele delimita a área, esta área vai ser uma unidade de conservação, ou é floresta nacional, é um parque nacional. Bom, dentro dessa área da unidade de conservação, dentro dessa ideia, a lei ela trata da zona de amortecimento como um entorno dessa área. Né? Existe o limite da unidade e existe o entorno. Para que uma possível intervenção humana não afete diretamente a unidade, a lei ela fala que também será necessário instituir uma zona de amortecimento, que é o entorno da unidade de conservação e que justamente tem o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Por isso que fala zona de amortecimento, é para amortecer os impactos. Então, a própria lei vai instituir uma faixa, né, de limite que vai, né, ficar no entorno da unidade de conservação, que vai dizer, esse aqui não é a unidade de conservação, não está no limite da unidade de conservação, mas eu defino como uma zona de amortecimento, que é justamente para amortecer, para minimizar os impactos, possíveis impactos negativos nessa unidade de conservação. E nós temos também outro instituto que chama os corredores ecológicos. Os corredores ecológicos são porções, né, dos ecossistemas naturais que ligam uma unidade de conservação a outra. Para um corredor ecológico é como se fosse assim, eu crio uma unidade de conservação numa determinada área do território e tem outra unidade a 2, 3, 4 quilômetros ali. E aí, o que faz? O que a lei faz? Ela fala assim, olha, porque existem espécies que precisam de mais espaço, né, para se locomover, que exige, que necessita, né, até para caça, né, como as onças. Então, a lei instituiu, olha, nós vamos criar um corredor para que essas espécies, né, para que possa haver um fluxo dessas espécies, né, para que elas possam deslocar de uma unidade ou outra. Né, para não ficar limitada dentro daquela unidade. Então, a lei traz essa concepção, né, esse instituto que chama os corredores ecológicos, para facilitar esse fluxo das espécies. Correto? Bom, então, sobre unidade de conservação, nós conversamos, já temos aí uma noção geral, né? Deixo mais uma vez claro que não estamos esgotando o tema, nós não estamos tratando de toda a matéria, uma noção geral sobre unidade de conservação, que é um espaço territorial especialmente protegido. Vamos tratar agora de outros institutos. Agora nós vamos falar das áreas de preservação permanente e da reserva legal, que são áreas instituídas pelo Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. O Código Florestal mais recente, claro que anteriormente existiam outras normas, também denominadas Código Florestal, a Lei de 2012, a lei mais atual sobre o tema. Bom, o que a gente precisa saber primeiro sobre APP e reserva legal?
premissas básicas. Primeiro, que são áreas em que a lei, o foco da lei é a proteção da vegetação. A própria lei é Código Florestal. Então, nós estamos tratando aqui especificamente de proteção da vegetação. Por isso, para não confundir com unidade de conservação. Porque uma unidade de conservação, ela tem como objetivos diversos, amplos. Proteger a espécie, proteger a fauna, a flora, proteger todo o contexto, todo o sistema natural e ecológico dentro daquela área. A APP e reserva legal, o objetivo dela é proteger a vegetação, mas a vegetação que apresenta funções ambientais essenciais. Claro, a partir do momento em que eu protejo determinada área de floresta, determinada área de vegetação, eu estou protegendo os rios, protegendo as nascentes, protegendo as espécies ali, protegendo também o próprio ser humano, quando eu garanto que determinada área precisa ser intacta, não pode haver intervenção, não pode haver supressão naquela vegetação, eu também estou garantindo a proteção ao ser humano. Como nós veremos mais daqui a pouquinho, vocês vão entender melhor. Mas, de pronto digo, embora a lei traga que a APP e reserva legal, ela visa proteger a vegetação, mas ela protege a vegetação com um outro objetivo por trás, que é proteger os recursos naturais, as espécies de fauna e flora que estão ali, naquele ambiente, naquela vegetação, correto? Bom, então é o primeiro ponto que a gente precisa ter em relação a esses dois institutos, APP e reserva legal. Segundo, em regra, é vedada a supressão da vegetação nessas áreas. Em regra, porque, claro, o código trouxe algumas exceções. Então, a partir do momento que aquela área é instituída, que a própria lei institui como um APP ou reserva legal, a vegetação que está ali tem que ser mantida, ela deve ser mantida, não pode ser suprimida. E a supressão dessa vegetação, ela enseja uma obrigação de recompor. Obrigação esta que a própria lei afirma que é propter terreno, é uma obrigação real, uma obrigação que transmite ao proprietário posterior da área. Uma obrigação que pode ser exigida tanto do antigo quanto do novo, tanto daquele que suprimiu a vegetação, quanto daquele que adquiriu a propriedade sem aquela vegetação, com aquele dano ambiental. Então, essa é uma outra característica dessas duas áreas trazidas pela Lei 12.651 de 2012, o Código Florestal. E uma terceira que nós temos como premissa é que trata-se de limitações ao direito de propriedade. Então, a APP é reserva legal, uma vez que o proprietário tem o dever de proteger e de manter a vegetação daquela área, daquele espaço, que estão dentro de propriedades privadas, que pode ser pública também, mas também é dentro de propriedade privada, aquela área ele não pode mexer, ele não pode suprimir. Então, é uma limitação ao direito de propriedade. Então, essas três premissas básicas que nós temos que levar em conta em razão dos dois institutos, APP e reserva legal. Mas vamos, então, tratar mais especificamente um pouquinho de cada uma delas. A APP, Área de Preservação Permanente. Algumas características nós não podemos deixar de anotar. Primeiro, elas estão definidas no próprio Código Florestal. O próprio Código Florestal já traz o rol do que são as áreas consideradas APP, Área de Preservação Permanente. Podem ser instituídas também por ato do poder público, um decreto. Nada impede, mas aquelas que estão ali no Código não pode ser alterada, não pode ser reduzida por ato do poder público, não pode ser excluída ou extinta pelo ato do poder público. A própria lei já trouxe, decorre da própria lei a obrigatoriedade sobre a proteção dessas áreas. Segundo, em regra, na área de preservação permanente não se permite intervenção humana. Não é possível as pessoas acessarem essas áreas para realizarem, para utilizarem dos recursos ali, em regra. A lei traz várias exceções, nós não vamos trazer aqui,
porque aqui nós estamos dando uma noção, apenas uma noção geral. Terceiro, característica da área de preservação permanente, elas estão destinadas exclusivamente à proteção. Por óbvio, se destinadas exclusivamente à proteção, intervenção humana, interferência humana está vedada, em regra. As APPs, elas podem estar localizadas tanto em imóveis nas áreas rurais quanto em imóveis nas áreas urbanas. Então, toda propriedade que tiver na área rural ou área urbana, que tiver áreas de vegetação dentro daquelas que estão previstas no Código Florestal, devem ser mantidas. Então, isso é uma diferença importante sobre a reserva legal que veremos depois. Tanto a área rural quanto a área pública, as APPs estão localizadas. E terceiro, né, quinto item, na verdade, quinta característica, estas áreas de APP, essas áreas de preservação permanente, elas estão delimitadas pelo Código Florestal. Aí nós temos como exemplo a faixa marginal de curso d'água, a vegetação ali prevista, ali, né, composta, que nós conhecemos como mata ciliar. Então, toda aquela vegetação, o código traz, o código especifica, olha, se o curso d'água, rio, vamos lá, um rio, um córregozinho, ser mais claro, um riozinho dessa largura, tem a obrigação de manter a vegetação, X largura. Então, de acordo com a largura do rio, é a largura da vegetação que deve ser mantida. À medida que o rio vai aumentando também a largura da faixa de APP naquele rio que deve ser mantida. Temos como exemplo também o entorno de lagos, lagoas, o entorno de nascentes, as encostas, os manguezais. Aí nós vamos voltar àquele objetivo inicial, proteger a vegetação de determinada área, para proteger as espécies que estão ali e também o ser humano. Por exemplo, encostas. O código prevê a vegetação das encostas não pode ser suprimida. Porque uma vez que se suprime aquela vegetação, em épocas de chuvas fortes, o risco maior de descer barreiras, ou como nós vimos muito na época de chuvas fortes, em regiões serranas, entendeu? Os desastres ambientais. Então, a lei vem para proteger também, né? Eu preciso proteger a vegetação para garantir a proteção também do ser humano. Então, por isso a importância de manter essa vegetação e manter como a lei exige, porque é para proteção. Bom, vamos tratar agora da reserva legal, né? Falamos algumas características da APP. O que é a reserva legal? A reserva legal é a área específica, delimitada, em que o proprietário tem que manter a vegetação, tem que deixar a vegetação intacta, sem intervenção e sem supressão. E essa APP, a reserva legal, diferente da APP, ela é só para imóveis rurais. Só os imóveis rurais têm a obrigatoriedade de manter faixa de reserva legal. Podem ser imóveis públicos ou privados, e existem percentuais de acordo com a localidade do imóvel. Por exemplo, os imóveis localizados na área de floresta, na Amazônia Legal, precisa manter 80% da vegetação. A reserva legal corresponde a 80% do imóvel. Na área de cerrado, na Amazônia Legal, a reserva legal precisa corresponder a 35%. 35% de reserva legal, ou seja, área de vegetação tem que ser mantida. E nas demais, 20%. Então, o imóvel, de uma forma geral, no mínimo 20% do tamanho do imóvel, do tamanho da propriedade, precisa ser reserva legal, ou seja, precisa ser vegetação mantida, protegida pelo proprietário. Essa reserva legal ela precisa ser inscrita no que a lei chama de Cadastro Ambiental Rural, o CAR, né, um cadastro, um sistema nacional, em que todos os imóveis rurais precisam estar cadastrados nele, e todas as reservas legais também precisam estar cadastradas nesse cadastro, nesse CAR. Em regra, todo imóvel tem que ter reserva legal, todo, além da APP. O fato de um imóvel ter uma reserva legal, ele não suprime a obrigatoriedade de manter a área de APP também. E qual que são as exceções? Quais são os imóveis que não precisam ter reserva legal?
os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto, as áreas de exploração de potencial de energia hidráulica e as áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. Essas áreas, essas propriedades, a lei trouxe como exceção. Não tem obrigatoriedade de manter um percentual de vegetação, de área protegida com vegetação. Um outro instituto interessante que a lei traz é a possibilidade do proprietário computar da APP, da Área de Preservação Permanente, no cálculo da reserva legal. Para ficar mais claro, por exemplo, se a reserva legal é no mínimo 20%, o proprietário precisa manter no mínimo 20% do tamanho do seu imóvel em vegetação protegida, que pode ser nativa ou plantada, porque se ele não tiver, ele precisa plantar, porque ele tem que cumprir os limites da lei. Mas se ele tiver, por exemplo, 10% de vegetação, de uma área lá, de um pouco de vegetação em 10%, mas tiver vegetação em torno de um rio que passa dentro da terra dele, por exemplo. Se essa vegetação que está no entorno do rio, né, que são as matas ciliares, cumprir os outros 10% do tamanho do imóvel, o proprietário pode compensar. Então ele soma essa área de APP e soma com um pedacinho de 10% que ele tem, cumpre os 20% da lei. Isso apenas para aquelas propriedades que, com a vigência da lei, dos limites trazidos pelo código, não tinham essas áreas, né? Não tinham o limite exigido pela lei. Mas, atualmente, se um imóvel tem 20% de reserva legal e 10% de EPP, tem que manter. Não é autorizado. Se eu tenho 10% de EPP, então deixa eu suprimir 10% da reserva legal que eu tenho, que vai dar. Não pode suprimir. Isso aí foi uma transição, uma regra de transição que a lei trouxe, permitindo esse cômputo. Mas para os que já tinham os dois, não pode suprimir. Não permite novas supressões, não altera o regime de proteção da APP. Só que o que é interessante? Se o proprietário já tinha a reserva legal, o percentual de reserva legal, e tinha também áreas que estão compreendidas dentro do que a lei considera APP, o excedente, ele pode constituir servidão ambiental, ele pode constituir uma cota de reserva ambiental com o excedente. E o que são esses instrumentos? São justamente instrumentos, por exemplo, se eu tenho 30%, 20% de reserva legal e 10% de APP, o imóvel do meu vizinho, por exemplo, só tem 10%. Então, ele precisa cumprir o que a lei exige. Então, eu posso instituir uma servidão dessa minha área excedente ou uma cota de reserva legal que pode ser onerosa. Aí ele pode, vamos dizer, tipo um comodato. Eu vou pagar ele vai pagar um preço para mim, porque eu tenho excedente, para que ele consiga cumprir o que a lei exige. Então, 10% da minha área de vegetação, eu instituo servidão em favor desse meu vizinho que não tem e eu vou receber dele. Então, a lei autoriza isso, que é muito interessante para o proprietário e que acaba tornando interessante também proteger a vegetação nesse sentido. Então, esses são os institutos que a lei traz. Bom, e aí tem uma especificidade da lei que ela trata sobre as áreas consolidadas de APP e reserva legal. O que são essas áreas consolidadas? São essas áreas que tiveram intervenção, tiveram supressão de vegetação, que tiveram exploração até 22 de julho de 2008, que é a edição do decreto 6514, que é o decreto que traz as sanções, as infrações administrativas para aquele que comete alguma infração ambiental. Então, definiu esse decreto como o termo, né, o marco temporal, para que essas áreas consolidadas, elas acabam tendo um regime jurídico diferenciado, porque se elas não cumpriram até essa data, se elas exploraram e suprimiram vegetação, elas têm uma forma diferente de se adequar à lei. Por exemplo, no caso da APP, a lei autoriza, né, a continuidade das atividades, por exemplo, na área que hoje seria proibida, mas se aquelas atividades já existiam antes dessa data, a lei permite a continuidade das atividades
nessas áreas. Outro exemplo, né, do regime jurídico diferenciado nesses casos é que a obrigação de recompor da vegetação nessa área, ela tem faixas menores, porque a lei estipula, ó, se suprimir, tem que recompor em X, tá lá na lei, é aquele tanto. Só que para esses casos, né, dessa intervenção até essa data, 22 de julho de 2008, a lei autoriza que a recomposição seja menor, em limites menores. Então, por isso que fala em regime jurídico diferenciado. E quando a gente fala da reserva legal, por exemplo, também esse regime jurídico diferenciado, ela abre mais alternativas para o proprietário. Por exemplo, ele pode ou recompor a área, ou ele pode permitir a regeneração natural, ou ele pode compensar com aquilo que nós falávamos, com o excedente de um vizinho que tem de vegetação, ele pode compensar. Então, existe esse regime diferenciado. Hoje, quem suprime hoje não tem essas outras alternativas da reserva legal, ele tem que recompor. Mas para quem suprimiu ou interviu até 22 de julho, traz essas outras alternativas. Então, é isso que a lei trata de áreas consolidadas em APP e reserva legal. Bom, então é isso, pessoal, sobre esse tema que trabalhamos sobre espaços territoriais especialmente protegidos, trabalhamos unidade de conservação, área de preservação permanente e reserva legal, noções gerais, como nós já havíamos falado. Espero que tenham gostado, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo!